Alô mundo. Alô mundo, olha eu aqui, salve meu povo abençoado, salve, salve minha rapaziada, mais um Alô Mundo para vocês. Antes de falar sobre o nosso convidado de hoje, e para vocês, encarecidamente, se inscrevam no nosso canal, siga o Samba Pra Vida nas redes sociais, @Samba Pra Vida, Instagram e Facebook, siga também nas plataformas de áudio, estamos lá, hein? Tem muito conteúdo muito interessante para vocês sobre samba, sobre história, sobre solidariedade. Alô, pagodeiro, tem conteúdo de educação financeira, meu filho. Não vai ficar no pagode, beber o cachê inteiro, depois chegar em casa e não ter dinheiro para comprar mistura para nega véia. Tem lá dica de educação financeira, tem dica de psicologia, tem muito conteúdo muito rico para vocês, meu povo. Esse trabalho está sendo feito especialmente para o pagodeiro. Precisa se bem informar também. Falando do nosso convidado, mais uma daquelas histórias que quando a gente tem o contato, a gente começa a amar. Primeira vez que eu tive contato com esse rapaz, já veio logo o áudio dele com a voz de locutor. Eu falei, pô, que é isso? A gente vai conhecendo um pouquinho mais, já começa a se encantar pela história. Faz parte de um grupo. Ainda não conheço o grupo, não conheço a história também. Quero conhecer muito essa história rica, só conheço pouquinho, então não dá para falar que eu conheço. Com muita honra, muita satisfação, Samba Pra Vida, Alô Mundo recebe hoje meu parceiro Marcelo Rosa, vem com a gente. E aí, Vaguinho, boa noite, bom dia, boa tarde para nós. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Está sendo um enorme prazer poder estar aqui participando. Samba Pra Vida, Alô Mundo! Cheguei, hein? Muito obrigado. A gente que agradece você ter aceito prontamente. A gente tem exercido esse papel também de revelar quem não está no estrelato também. O samba tem muita gente muito boa que vive nesse, entre aspas, anonimato. Não tem o mesmo poder de expressão do que alguns artistas, mas que a grande maioria está lá nesse anonimato e que faz um trabalho tão grande e tão gigante quanto, e você é mais um desses aí. Mas vamos começar lá. Vamos começar como sempre gosto de iniciar os trabalhos. Quem é Marcelo Rosa? Como começou o interesse pelo samba? Onde começa a história do Vem Com a Gente? Vamos contar. Vamos lá. Bom, Marcelo Rosa é um cara sonhador, é um cara que sempre gostou muito da música, tentou a vida em esporte, mas não tem jeito, não fui para esse lado, não. Meu pai sempre fala que a maior decepção da vida dele sou eu e o meu irmão, né? Que eu tenho alguns irmãos por parte de pai. Que o sonho dele era ver algum de nós dois jogar bola. Meu irmão foi trabalhar fora, foi trabalhar no navio, e eu fui para a música, que foi o lugar onde eu me encontrei. Mas sou nascido em Guarulhos, terra natal, tenho hoje 39 anos, toco basicamente nos palcos desde os 4 anos de idade. Na família do meu pai são famílias de músicos, tem alguns que são do camisa verde e branco, e aí meu avô teve uma escola de samba que antigamente chamava Arrasta Sandália, em Barueri. A família do meu pai, para quem não sabe, é uma das primeiras famílias a chegar a Barueri, né, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo. E desde então, esse contato com a música me fascinou e eu vim galgando isso até os dias atuais, né? E a história do Vem Com a Gente? Como começa o grupo? Rapaz, para eu chegar no Vem Com a Gente, inclusive mandar um beijo grande para os meninos, depois vão ver essa entrevista aqui. São essas histórias que a gente guarda as riquezas, até chegar. Verdade. Você disse tudo, cara. Mas para chegar até o Vem Com a Gente, bom, lá em 1990 e todos, né, eu sempre tive um grupo que eu sempre admirei, né, pelo fato de ter tido um primo que fez parte no começo desse grupo, que era o grupo chamado Negritude Júnior, né, que era o Clebinho. Então, lá em meados de 86, 88, ali pelas bandas da Coab, eu já ia para casa da minha tia, os ensaios aconteciam na casa da Mãe do Feijão ali, que era nas casinhas, né? Então, esse mundo da música já meio que me fascinava, assim, eu achava muito interessante. Então, eu ficava nas rodas de samba que meu primo fazia,
olhando tudo. E aí agregava junto com a escola de samba que meu avô tinha, né, a Raça Sandália, que depois passou a ser Mocidade Verde Rosa, que passou para minha tia. Então, eu sempre estava em todos os ensaios, eu participava, de uma certa forma, eu queria adquirir aquilo para minha vida, né? Eu sempre falei, poxa, se existe um lado onde a gente possa ser feliz, achei o meu. Tá aqui, o musical. Tem primos meus que foi pro esporte, outros viraram professores, tios, etc e tal, mas a música, a arte em si, sempre foi uma coisa que sempre me apaixonou muito, né? Então, ali, de criança, a gente montou um grupo, meu pai, junto com meu tio, montou um grupo de primos e tios e tal, a gente fazia os ensaios, a abertura dos ensaios da escola de samba, da Raça Sandália, e desde então, tanto que a primeira vez que eu subi no palco, eu usava fralda. 4 anos de idade, esses 3, 4 anos de idade, então você imagina, né? Criança de tudo, não tinha noção do quão maravilhoso o lado artístico e a arte, né, em si. O quanto que você tem um poder na mão de poder fazer com que a arte possa entrar na vida de cada um de uma maneira positiva ou negativa, através de uma música, através de um poema, através, enfim, de inúmeras coisas, né? E aí fui crescendo, fiz parte de alguns grupos de Barueri, meus primos também, né? Tenho vários primos que já também eram da música, até chegar em meados de 2006, aonde eu fui convidado, não, minto, antes, 1999, conheci um projeto chamado Projeto Família Negritude, na Coab de Carapicuíba, do meu querido padrinho Netinho de Paula. E aí eu passei a fazer parte desse projeto. Esse projeto, ele cuidava de aproximadamente, na época, 1.500 crianças. E ali eu tive o contato com o cavaquinho, eu tive o contato com alguns instrumentos, mais ainda, né, porque, aliás, assim, pelo instrumento harmônico, porque de batucada eu já tinha, que era o lance da escola de samba. Então, comecei a fazer parte desse projeto. Nesse projeto, o Netinho de Paula montou um grupo para poder representar o projeto, né, em alguns lugares que ele não conseguia ir, chamado 100% Coab, que inclusive virou marca de boné, camisetas, depois teve o lance de CDs, e aí foi uma história fantástica. Meu primeiro contato com um palco grande foi no dia 1º de maio de 1999, para mais de, sei lá eu quantas pessoas, que já tinha 100 mil pessoas ali na concentração do Sambódromo. E aí o 100% Coab se apresentou lá, eu tinha na época uns 16 anos, 15, 16 anos, e eu fiz a minha mãe mudar de Barueri, onde a gente morava, para vir para Carapicuíba, porque eu queria vivenciar essa coisa que o Negritude tinha, né? Na época era Negritude, só para contrariar a sensação, Exalta Samba, Juventude do Pagode, na época, que eu tinha na época na rádio tocava não dá mais não é direito que você... Eu já ali na quadra de escola de samba da minha tia, eu já fascinado por tudo isso, né? Conto de fadas, enfim. E aí convenci minha mãe a sair de Barueri para a gente vir morar em Carapicuíba. E desde então me filiei a Carapicuíba, nunca mais saí daqui. Eu falo para todo mundo, quem bebe da água de Carapicuíba não sai nunca mais. E aí comecei a fazer parte do projeto, tive meu primeiro contato nesse show, que foi o 1º de maio de 1999. A segunda apresentação de uma grande importância para mim foi numa ação social feita no Credit Card Hall, em São Paulo, onde a gente se apresentou também com uma grande orquestra de São Paulo, que agora eu não me recordo do nome, mas foram 2 momentos importantes, que ali eu tive mais certeza ainda de que a música era para minha vida, que era aquilo que eu queria, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que, né, infelizmente, no nosso país a gente enfrenta, independente de ser com a arte ou com qualquer outro segmento profissional, você sempre vai ter uma dificuldade muito grande, né? Até pela questão de status social, que isso, infelizmente, ainda influencia muito. Mas nunca desisti. Teve um tempo que eu parei ali para poder dar uma reorganizada na vida e achar que continuo, paro, o que eu faço da minha vida. Mas sempre voltei, sempre estive aqui. E aí passei, em 2006, mais ou menos, fui convidado para poder fazer parte do banda do Juventude do Pagode, que depois eu já tinha virado Juventude S.A., né? E aí, nessa época, os meninos estavam com a música tocando no rádio, acho que era História de Amor. Seu namorado, eu sou seu novo namorado. E já tinha tocado Chance pra Gente Voltar, Volta por Cima, Rally Rola, que foi gravado com o Zeca Pagodinho, Lado a Lado, Pare pra Pensar, Me Dê uma Chance, que tocou praticamente em São Paulo, no Brasil inteiro. E nessa época já estava rolando já o lance de História de Amor. E aí eu entrei para poder fazer parte da banda, né? Eu tocava tantanzinho na época, tocava tantanzinho e fazia vocal.
Até que, mediante um período deles, eles meio que tiveram uma reunião entre eles, e aí o Luciano Bolon, que era o vocalista, né, que é o vocalista hoje, inclusive, resolveu sair para poder galgar sua carreira solo. E aí, no meio daquele trâmite todo, os meninos chegaram para mim e falaram: você quer fazer um teste aqui? De repente, para você cantar com a gente? Eu falei: já tô, né? Tá na chuva para se molhar, vamos embora, né? E aí deu muito certo. Eu sei que durante essa experiência que eu tive foram quase 10 anos, mais ou menos, porque entre ser banda e depois passar com toda a experiência que eu passei pelo Juventude, deu mais ou menos isso daí, se não mais. E aí viajamos, fizemos Sorocaba, fizemos Campinas, São Carlos, Rio Claro. Os meninos antes já tinham ido para a África, né? Como é que era o nome do lugar que eles foram? Joanesburgo. Eles já tinham ido para lá, numa turnê que o Juventude fez. E aí retornaram ao Brasil, tudo, e depois disso a gente teve uma história junto. Então, assim, desde muito cedo, desde os meus 4 anos, tive praticamente diversas experiências que sempre me levaram para o mundo da música. Então, sempre fui um cara que gostei muito desse lado e hoje permaneço aqui até fazer carreira solo depois da minha experiência com o Juventude S.A., né? Fui para Salvador em 2017, mas, aliás, antes disso, em 2014, eu, Danilo Souza, Dudu, que hoje é Preto e Branco Samba Soul, Guilherme Sancali, quem mais? Gil Paz, que é irmão do Pelezinho, inclusive, que era do grupo Refla, Toque Divinal. A gente tinha meio que se juntado para poder formar o grupo Vem Com a Gente. Só que o nome Vem Com a Gente já existe praticamente há 20 anos, bem lá atrás. Quem é o dono da marca, no caso do nome, já patenteado, é o Danilo Souza. Então, em alguns momentos, a gente se encontrou, né? E aí a amizade foi estreitando, estreitando, estreitando. Hoje a gente já tem bem mais de 15 anos de amizade. E agora, no meio dessa pandemia toda, a gente teve uma grande oportunidade de poder fazer os pagodes. O Danilo recebeu uma ligação e indicou, inclusive, para o Dudu, para o grupo do Dudu, né? Preto e Branco Samba Soul, para eles poderem fazer umas apresentações em algumas casas de São Paulo, que era a rede Eu Tuênis, Tatu Bola, e aí começar a rodar nesse gênero. Os meninos não puderam pela questão de eles estarem por causa do Covid, né, da pandemia, existe toda uma preocupação ainda hoje. Né? E, claro, a gente tem que se cuidar sim, porque não é uma coisa tão simples, né? E a gente já está aí praticamente 2 anos tentando se movimentar de alguma forma. Aí o Danilo ligou para mim, ligou para o Guilherme Sancali, para o Thiago, Léo Moreira, Cacá Nunes, Moacir Leme, falando a seguinte frase. Para mim, só foi assim: meu chapa, tem uma parada para nós fazer. Eu falei: marca o horário aí que eu vou te encontrar, a gente vai. E praticamente para todo mundo foi a mesma coisa. Porque a gente já sabe como o Danilo trabalha, né? E pela seriedade que ele trata as coisas. De uma apresentação, numa semana, eu lembro que eu tinha um compromisso, eu cheguei para poder tocar no segundo tempo, numa casa eu com eles lá na Paulista. Aí o dono falou assim, o rapaz estava preocupado, falou: pô, mas o cantor só vai chegar no segundo tempo. Falou: não, mas tem um menino que canta do cavaco, tem um do violão também que canta, a gente vai segurando, na segunda parte o cantor chega, e eu não tinha como chegar antes, devido ao compromisso, né? Eu sei que eu cheguei no segundo tempo, e aí essa uma apresentação se tornaram 4, uma por semana, e o mês passado a gente fechou aí com 24 apresentações no mês. Uau! É uma sequência de coisa boa, né? Uau! Vamos, antes da gente entrar no tema Fundação Negritude, né? Isso, Família Negritude. Família Negritude. Antes da gente entrar no Família Negritude, Vem Com a Gente é uma história antiga, porém recente, mas que é a junção de muito do que está faltando, pelo que eu percebi você falando, de muito do que falta para a nossa sociedade enquanto ser humano, é a confiança. Eu acho que vocês, quando se reúnem com o Danilo, é porque vocês confiam nele, é porque vocês vão e abraçam o que ele propõe. Porque hoje em dia, eu trabalho também, tenho meu trabalho no mundo corporativo, e tudo é a base de contrato, né? Tudo é a base de contrato. O contrato é o primeiro sinal da desconfiança de um ser humano com o outro.
Verdade. Quando você precisa que um outro avalize o que você quer, é porque você não confia totalmente nele. Então, e pelo que eu pude perceber, foi meio que o nosso velho e bom contrato de bigode, no fio do bigode, né? A gente meio que voltou antigamente, né? Onde a palavra valia muito mais que qualquer papel assinado. Exato, Esse é um reflexo não só do samba, não só do mundo corporativo, mas acho que é um reflexo da sociedade em geral, cara, que as pessoas deixaram de se confiar, né? As pessoas deixaram, de uma forma geral, lógico, existem as inúmeras exceções, mas de uma forma geral as pessoas deixaram de se confiar. E isso me preocupa um pouco enquanto cidadão, enquanto ser humano, porque quando a gente passa a olhar sempre com desconfiança para o nosso amiguinho do lado, é sinal que a gente está faltando com alguma coisa também. Verdade. Então, acho que é para a gente se refletir, acho que isso é mais um grande exemplo, né, que a gente consegue obter aqui nessa nossa troca de experiências. Vamos lá, Família Negritude. É mais uma história de projetos sociais que cai no meu colo e que me fascinam. A gente já teve aqui a grata presença do Fabinho César, do Raça Negra, que ele também é um fruto de projeto social lá na Zona Leste. Silvanice Vuca, que hoje faz parte da banda do Marcos Mion, o Caldeirão, que é da banda do Emicida, que também Que é o fruto. percussionista, né? Grande percussionista, ele, por sinal. A Sivuca é fantástica, essa menina é. E também é fruto de projeto social. E a gente teve aqui recentemente o Jonatas Petróleo, que também é fruto de projeto social, que fez parte do Dose Certa, e voltou para os projetos sociais. Para você, qual que foi a importância, primeiramente, no aspecto de cidadão, da sua formação enquanto cidadão, de ter feito parte desse projeto social? Então, assim, Vaguinho, naquela nossa troca de mensagem, eu tinha citado para você que uma ação social, independente dela qual seja, ela é sempre muito bem-vinda, muito válida, né? Qual foi a importância do projeto Família Negritude para a minha vida como cidadão? Eu comecei a interpretar a vida de uma outra maneira. Porque quando a gente não tem conhecimento de uma ação social, quando a gente não tem conhecimento de um outro lado da vida, assim, estrutural, familiar, que às vezes hoje a nossa maior identidade assim que a gente tem de reconhecimento fácil são as famílias fragmentadas, né? Aonde a mãe ela tem um filho e aí aquele filho ele cresce ou é criado pelo padrasto ou o pai se divorciou e aí é criado pela madrasta, o irmão que é só por parte de pai, que nem no meu caso eu tenho alguns irmãos por parte de pai, sou filho único por parte de pai e mãe. Então assim, antes do projeto social, eu não tinha essa visão do quão é importante você sempre olhar para o próximo. Não que eu nunca tivesse tido essa preocupação, mas me ensinou a ser muito mais coração do que razão em algumas coisas. Na verdade, acho que eu sempre fui mais coração, nunca tive tanta razão na minha vida, não, cara. E aí eu, fazendo parte do Projeto Família Negritude, pude participar de algumas ações. Após o Projeto Família Negritude, eu conheci pessoas maravilhosas da Freguesia do Ó, onde a gente também idealizou alguns projetos de alimentação, dessas coisas que sempre faz bem para o coração e para a alma, sabe? Coisas que geralmente a gente quem faz não gosta de se pronunciar para não achar que você está querendo ganhar status. Isso não é da nossa índole jamais. É como minha mãe sempre fala, né? Dê com a direita sem que a esquerda veja. Então, se você tiver que fazer isso, se você estiver bem fazendo isso, se você se sentir bem, continue. Ninguém precisa saber coisas que de vez em quando você liga a TV, você olha, porque eu fiz, ou tem gente, mas isso também não vem ao caso. Mas assim, hoje, com mais idade tendo adquirido essa experiência de você ter feito parte de um projeto de uma grande importância, reconhecido a nível nacional ou internacional,
digamos assim, para mim é muito bacana, porque eu ainda venho trazendo, não só eu, como outras crianças que comigo também fizeram parte. Então, que a gente até montou um grupo recentemente para poder fazer esse tipo de ação que a gente recebeu um dia. Então, a gente continua meio que nesse processo da vida, né? Hoje, já como pai, como um filho criado, eu vejo o quanto é importante você sempre estar de mão dada com alguém do seu lado. Porque, às vezes, não é questão de doação, não é questão financeira, é questão de uma palavra, de um abraço, um entendimento, é você sentar com aquela pessoa para tomar um suco, uma água e se deparar que não é só você que tem um problema para poder resolver. Uma pessoa muito próxima de você também pode ter, só que a gente não se dá conta disso. É a falta de diálogo que existe hoje, isso é muito importante, que antigamente a gente tinha muito em família, né, entre amigos, pela questão de que antigamente você não tinha o celular, você não tinha a internet, você não tinha essas questões tecnológicas e aproximavam muito as pessoas. Hoje você está próximo das pessoas, tecnologicamente falando, mas distante fisicamente. E é o que faz muita falta, né, cara? Então, é importante você sempre estar próximo, é importante você trocar uma palavra, uma ideia. Não sou 100% perfeito, ninguém é, cara. Mas são pequenos detalhes na vida que, de repente, a gente para, analisa com o tempo e fala, peraí, não, estou correndo muito para quê? Tem alguém aqui do meu lado aqui, eu tenho alguém aqui, tem alguém ali, que precisa também de um conforto. Então, para 5 minutinhos da sua vida, olha para o lado. E aí, você está bem? Liga. Hoje é muito mensagem, né? Só é teclando que ele diz, né? Mas liga, cara, dá uma ligada. E aí, bom dia, como é que tá, meu amigo, meu irmão, pai, meu tio, meu irmão, sabe? E aí, tá tudo bem? Como estão as coisas? Às vezes as pessoas precisam ouvir isso. E antigamente era a família Negritude devido ao Negritude Júnior, né, a junção Negritude Júnior, depois se tornou o Instituto Casa da Gente devido à separação do Netinho de Paula com o Negritude Júnior. E então assim, eu participei como aluno, como parte de uma instituição, né, praticamente filantrópica e tive isso para mim, para minha vida, de poder tentar fazer sempre o melhor próximo, de alguma maneira, seja ela com um bom dia. É para você ver como é que é engraçado isso, né? Esses dias eu tava no bairro aqui em Osasco, próximo, e aí estava vindo um senhor na minha direção. Isso era acho que umas 8:30 da manhã, mais ou menos. E eu vi que ele estava ali sozinho, andando devagarzinho, e eu só virei para ele e falei assim, bom dia. Ele parou, me olhou, fiquei até assustado, porque eu achei, acho que ele deve estar de mau humor, alguma coisa assim, não sei, porque a gente nunca sabe o que vem do próximo, né, do outro. Aí ele falou assim, você me conhece? Eu falei, não, senhor, só te desejar um bom dia, né? Ele falou assim, eu já gostei de você, eu te desejo tudo o que há de melhor na sua vida, que Deus possa prosperar sempre para você. Eu falei, poxa, eu recebo, de todo o coração eu recebo, eu não esperava que o senhor fosse me abençoar tanto assim. Ele falou, te abençoo, porque hoje é muito difícil você ver uma pessoa poder dar um bom dia para outra sem querer nada em troca. E aí ele me deu um papelzinho que continha um versículo na frente e atrás tinha uma lista de remédio. Aí ele falou assim, tudo que você precisar, tem um telefone aí atrás e pode ligar nesse número e falar no meu nome que eles vão te receber muito bem. Eu falei, tá bom, muito obrigado, viu? São histórias como essa que fazem com que São para a Vida sempre procure enaltecer, valorizar a solidariedade. Você cita o exemplo clássico do que a gente muito acredita, que a solidariedade não se resume a doações financeiras ou de alimentos. A solidariedade está no ombro amigo, a solidariedade tá no poder de escuta, a solidariedade está numa doação de sangue, cara. Nossos bancos de sangue estão sempre em defasagem, está sempre precisando de doação de sangue, e que é uma coisa que até para quem não gosta de trabalhar faz bem, porque você vai ganhar o diazinho de folga e ainda vai fazer uma bateria de exame. É verdade. E eu acho que assim, todas essas entrevistas que eu tenho feito desde de agosto do ano passado, uma reflexão que me cai e que você traz, talvez sem perceber, é toda a história do nosso samba contada através desses atos, dessas instituições, dessas equipes que entregam marmita para pessoas em situação de rua,
que é o acolhimento. O samba, a história do samba começa por um acolhimento de uma tia baiana por aqueles negros que recém, entre aspas, libertos, que querem se manifestar a sua cura dos seus antepassados, dos seus mais velhos, e precisam de um espaço. E essa tia baiana, lá na Pedra do Sal, do Rio de Janeiro, ao que contam, tá, pessoal? Existe muita controvérsia sobre isso, porque depois eu até quero saber se você concorda com isso. Houve sempre um apagamento dessa história preta propositalmente, para que, por alguma... as razões a gente pode supor, mas não pode afirmar. Mas sempre houve esse apagamento dessa história preta que a gente hoje só tem pela cabeça dos mais velhos, mas que precisavam desse espaço para se manifestar, para festejar mesmo a vida dura, mesmo a vida sofrida que eles levavam. E essa tia baiana os acolheu. E hoje a gente tem a maior manifestação cultural do nosso país. Dentre as inúmeras manifestações, a gente tem a maior, que é o samba. O Brasil é conhecido mundo afora, não é pelo sertanejo, não é pelo funk, é pelo samba, é pelo futebol. É pelo samba. E como que você enxerga nesses laços com a história? Tudo que você passou, tudo que você viveu dentro de uma instituição, de um projeto social, esses laços com a nossa história enquanto sambista. Vaguinho, eu não tenho tanta experiência assim, né, na questão musical. Se a gente for olhar todo o contexto do que o samba já fez por tanta gente, o que eu posso dizer é que eu sou muito grato pela escola que vem se mantendo até hoje, né? Porque se eu tô aqui hoje é porque eu sou fruto de alguém lá atrás que lutou, que batalhou, que fez, que se preocupou em poder fazer com que a sua história fosse contada em verso e prosa, que fosse musicada no braço de um violão, que fosse batucada dentro de um terreiro, porque antigamente tinha muito samba de terreiro, né? Acho que até por essa questão que você está dizendo, de algum tipo de se manifestar, de poder expressar aquilo que era importante, que é importante para nós. Então, o que eu posso dizer é que eu sou muito grato pela história de Fundo de Quintal, de Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Originais do Samba, Demônios da Garoa, e outras bem mais, como Cartola, Noel Rosa, e daí uma outra infinidade que eu ainda não tenho muito conhecimento a respeito. Porém, mas sou grato. Porque se não fosse essa escola, se não fosse por essas pessoas, esses artistas, essas histórias, eu não estaria aqui hoje podendo ter a oportunidade de estar com você e a gente compartilhar de uma experiência tão importante, tão bacana, para poder falar a respeito de instituições, humanitário, experiências pessoais, profissionais, contar casos e causos, que nem dizia antigamente, e verso, prosa, tinha um monte de coisa assim. Então, a gente só tem que tentar fazer da melhor maneira e tentar fazer sempre tudo muito correto. Porque a escola que foi nos dado, ela deixa um ensinamento muito importante, de que, independente do que aconteça no seu caminho, entre os bons e os ruins, você sempre tem que andar corretamente para que amanhã a sua história também venha a ser uma outra história contada e alguém da sua história possa ter um exemplo para poder dar continuidade na história chamada samba. Para que a gente pudesse estar falando aqui, através de uma tela de computador, sobre samba, muita gente sofreu demais. Muita gente morreu. Sim. A gente tem uma história célebre, né, que o seu Geraldo Filme conta no Silêncio do Bexiga, que é a história do apitador, mestre Patunágua, vai, que morreu na ditadura. Seu Carlão Peruche sofreu muito na ditadura. Seu Carlão, verdade. Seu Monarco da Portela, avô de Juliana Diniz e pai de Mauro Diniz, ele fala que ele teve repressão na ditadura, e antes também, porque seu Nelson Sargento contava muita coisa, de que apanhou pelo simples fato de estar com o pandeiro na mão. E essa galera veio alicerçando todo o terreno para que depois pudesse, ali depois do seu Nelson Sargento, depois pudesse ver Monarco, pudesse ver Originais do Samba, que pudesse ver
Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, toda a geração noventista, toda a geração 2000, e que a gente pudesse chegar aqui no mundo em 2020 e, por conta de uma tragédia sanitária, a gente está fazendo samba através de uma tela de um computador. Mas olha só o tanto que sofreram. E eu vejo, aí, você teve uma experiência com um grupo que teve muita evidência nos anos 90, que foi Juventude. Essa galera, e com o Negritude também, né, como você contou, essa galera, eu percebo, assim, opinião própria minha, tá? É opinião minha. Eles tinham um tato maior com essa história dos anteriores do que as gerações atuais. E por que eu te digo isso? E quero sua opinião. Você falou, o Juventude grava um partido alto com o Zeca. Sim. Negritude sempre trouxe manifestações pretas. Isso a gente não está nem falando do nome deles, tá? Sim, sim. Sensação sempre trouxe questões sociais, suas músicas, e partido alto. Exalta Samba sempre trouxe partidos altos nos seus discos. Arte Popular, mesma coisa. Catinguelê, mesma coisa. É o próprio Só para Contrariar, quando vem com o Barata, é um partido alto, que o pessoal está versando baseado num refrão. E de uns anos para cá, meio que isso virou folclore, entre aspas, porque as pessoas se incorporaram dentro de uma indústria, uma dita indústria cultural, em que eles não se apropriam mais dessa história. Não, infelizmente. Como que você vê esses movimentos? Eu creio que, por você ter essa base, o Danilo ter 20 anos o nome do grupo, vocês ainda têm bastante enraizados essa história da galera noventista. Sim. Como que você vê esses movimentos? Pô, Vaguinho, é muito difícil você falar disso, porque, assim, são tempos e tempos, gerações e gerações, né? Que nem Isso você não é juízo de citou. valor, tá? Isso não é juízo de valor, tá? Não estou dizendo Sim. que é melhor ou que é pior, mas é que Não, eu sim. sinto realmente falta. Falta. Esses dias a gente foi se apresentar numa casa, acho que, se eu não me engano, foi o Tatu Bola, não, o Eu Tô Eles Vila Olímpia. E a gente estava sentado na mesa comendo, porque ninguém bebe do grupo, né? É água, refrigerante, tanto que a primeira vez que a gente foi tocar, uma das gerentes chegou para a gente e falou assim: olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não admito bebida aqui durante o trabalho, tá? Se vocês quiserem beber só no final e tudo mais, e a gente lá assim, né? Que ninguém bebe. Aí, a hora que a gente terminou, posso falar? Ela falou: pode falar agora. Ninguém bebe. Ela: eu já gostei de vocês. Tá tudo certo, não sei o quê. Porque a gente fez até uma temporada nessa casa todos os domingos. Então, assim, a gente estava sentado na mesa conversando a respeito disso. Antigamente você ligava o rádio e você tinha lá, que hoje foi intitulado como Academia do Samba, né, que até virou CD, que trouxe toda essa geração, Fundo, Negritude, Juventude do Pagode, Exalta Samba, Sensação. E aí você pegava os LPs na época e colocava lá o disco do Negritude Júnior. Pô, o Negritude ele tem uma canção que, se você for parar para pensar hoje em 2021, essa canção, se eu não me engano, esse disco foi de 1996, se eu não estou enganado, que era o Gente da Gente. Esse samba é para gente da gente que vive a pegar no batente, com sol, com chuva doente, sabe que tem que trabalhar. Isso lá atrás era meio que uma afronta. Mas se você pegar hoje, pleno ano 2021, olha a realidade que essa música traz. E é tão atual. Tem uma outra do Negritude que não foi para o rádio, que ela se chamava Senhor Presidente. A letra ela dizia assim: Senhor Presidente, espero que... É como se fosse uma carta, né, de um desabafo de um cidadão brasileiro. Espero que se encontre bem, pois a nossa gente ainda anda esmagada no trem. Idosos vendendo pipoca e amendoim. Que país é esse, meu Deus? O que será de mim? Você entendeu? Então, pô, o Negritude já é meio como se fosse Bezerra da Silva, que lá atrás cantava aquela música que muita gente achava maluquice, mas que hoje, ouvindo em meados do século 20 e 21, você fala: caramba, como é que o cara tinha essa visão e sabia que isso tudo ia acontecer agora? Claro que hoje você vende o que a indústria te obriga a vender. Então, se você colocar uma música dessa no rádio,
aquela rádio grande lá da sua cidade, da minha cidade, não vai querer tocar. Por quê? Isso vai entrar como uma afronta para o governo, um mal entendido para uma classe A ou classe B, porque você tem que vender o generalizado. Antigamente você começava de baixo para tentar atingir a classe maior. Hoje está o inverso, você tem que começar a atingir lá para quando chegar aqui, todo mundo tem que aceitar que, na verdade, você não tem. Basicamente, você não pode mais opinar. Então, eles começam aqui. Quando chega aqui, a gente só faz assim, amém. Então, imagina, hoje você vende o que a indústria quer que você venda. Você tem que, não estou criticando, pelo amor de Deus, é só nessa questão de você Sim. sentir falta do que você podia gravar, o que você gostaria de gravar, e hoje o que você é obrigado a cantar. Eu falo muito para os meninos, pô, tem muita gente boa no mercado que, graças a Deus, está dando continuidade. Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiaguinho, que também tem uma puta história bonita pra caramba, e grandes outros artistas, né? Só que, se você não tiver o lelele lalaiá, você não entra mais no cenário musical. Então, ou seja, você faz um disco todo cheio, todo completo, com uma baita estrutura, com uma grana investida altíssima, porque a gente sabe que é caro para você poder fazer um trabalho, para você distribuir uma qualidade. E aí, quando você acha que o seu trabalho tá bom, vem o dono da rádio e fala assim, ó, grava com esse cara aqui, porque ele tem o que o mercado precisa. E o que você fez? O dinheiro que você gastou? Quer dizer que seu trabalho não vale mais de nada. Aí, não, ouve isso daqui, ó, tá tocando isso aqui no rádio, ó. Então vocês têm que vir por essa linha aqui. Não, mas a minha identidade é essa. Querido, a sua identidade não quer dizer mais nada. Ou você caminha como a indústria quer que você seja, ou então simplesmente você vai guardar o seu trabalho na gaveta e vai ser mais um na noite a ficar tocando, entre aspas, nos botecos que vão te dar oportunidade. É assim que está a nossa vida hoje. Você me traz duas reflexões muito importantes. Esses dias eu estava passeando pelo YouTube, vendo shows de grupos desconhecidos, me desconhecido, até por mim mesmo, nem os 5 com o mesmo repertório. Isso é grave. Isso passou aí, deu a impressão para mim de que eu não preciso ir num pagode na sexta, no sábado e no domingo. Se eu for na sexta, o do sábado e domingo já vai estar resolvido, porque eu já ouvi tudo na sexta-feira. Isso para mim é preocupante. O segundo, aí é um tema que eu gosto muito, que são esses sambas com conotação social, conotação política. Porque o samba, a gente erroneamente acha que o samba não é um discurso político. Mas o samba é totalmente um discurso político. O samba já é político desde a sua estrutura, desde as suas bases. O samba não pode se desvencilhar do discurso, não só político, do discurso público, sobretudo. A gente não pode ter um sambista parlamentar só, como a gente tem só Dona Alice Brandão hoje. A gente tem que ter como a gente já teve o Netinho lá no Senado. A gente precisa estar inserido em todos os meios. E é o que eu sempre digo aqui também, que é muito importante que outras pessoas façam esse tipo de trabalho que eu tenho feito aqui, Samba para a Vida. E por mais que possa parecer a mesma coisa, mas são discursos diferentes, são pensamentos diferentes, e que vai agregar, porque o samba está ocupando os espaços. O samba voltar ao Centro Cultural São Paulo com o Leandro Learte foi uma vitória, que o sambista não está se dando conta, porque aquele espaço é nosso, um espaço público, um espaço do povo. As casas de cultura espalhadas em São Paulo afora é espaço nosso, é espaço do povo. É uma vitória nossa, né? Exato. A gente vê o Gente da Gente, do Netinho, quase 25 anos talvez, acho que Sim. Talvez seja 25 anos, e que aquela capa lá, hoje, o Instagram bloqueia, né? A capa do disco Gente da Gente. O Instagram bloqueia aquela capa. Se pegar o Nosso Ninho, que é o disco seguinte, é o que tem Senhor Presidente também, e o Nosso Ninho, até o Tanajura era uma música que não era uma música qualquer, não era uma música só para bailar.
No Tanajura era a valorização do corpo preto feminino, era o empoderamento da mulher visto na visão masculina. Eu enxergo dessa forma hoje, né? Também na época eu não enxergava dessa forma. Então, são tipos de discussões que o samba precisa voltar para esse cenário. Mas eu acho que devido à polarização, não defender do lado A ou lado B, a nossa polarização, não só política que a gente vive, não, polarização de todos os aspectos, cerceia o que o sambista queira falar. Ele quer se colocar naquela zona de acomodação e ser o, entre aspas, mureteiro, para não se comprometer. E isso é preocupante, porque também não está entendendo qual que é o seu lugar de sambista. Meio que você se vende, né, ao que a imprensa quer que você seja, a indústria quer que você faça. E, pô, eu fico olhando assim, graças a essa minha trajetória, que não é muito, eu não me sinto um cara assim completamente experiente para falar, pô, eu sou um artista, nossa. Não sou, cara. Eu simplesmente, a minha escola foi ouvir os artistas de qual eu sempre fui fã, tentar absorver o máximo, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha a tecnologia que hoje facilita. Você estar aqui e estar falando com uma pessoa no Japão. Para você conseguir isso, época de carta, que você tinha que escrever cartas para poder se comunicar com uma pessoa e daria uma semana depois você receber a resposta dessa carta. Então, assim, eu sempre procurei, até pelo fato de, na época, eu não ter muitas condições. Então, saía a revista na banca, eu juntava um dinheirinho para ir lá comprar e tentava ouvir o máximo dos artistas que sempre me influenciaram, sempre meu pai sempre ouviu, meu avô sempre gostou, para eu poder tentar entender mais e absorver sempre o máximo positivo que isso pudesse agregar na minha vida. Tanto que, na época, um dia desse, eu conversando com o Vagninho, a gente tem uma amizade muito bacana, é um cara que, se hoje também eu estou aqui falando de música, porque eu devo a ele também. E ele foi um cara que olhou para mim e falou assim, você está fazendo o quê? Eu falei, nada. Ele e um cantor chamado Neguinho de Oliveira, que eu queria muito que você conhecesse também. Falou assim, então é o seguinte, a partir de hoje você vai começar a fazer. Eu falei, o quê? Eu estava em casa parado, eu tinha chegado naquele ponto de assim, eu quero mais. Você começa a ver tanta coisa, que quando você liga a televisão, você fala que mundo mágico. Quando você liga o rádio, você fala que fantástico ouvir isso. Mas quando você faz parte desse ponto, você fala, meu Deus, como que eu vou fazer para que aquela fantasia não se perca na minha memória, para que aquela imagem que eu tinha de fulano de tal seja a mesma que eu quero carregar daqui para sempre. Aí eles falaram assim, Rosa, se arruma e vem encontrar a gente. Eu falei, encontro, como assim, gente? Eu respeito, eu já sou um jovem senhor, com 20 anos de idade. Esse cara sempre ri muito comigo, né? Ele falou, não, é sério, vem cá que a gente vai bater um papo. Fui encontrar os meninos, o Wagninho e o Neguinho de Oliveira, a gente vai montar um projeto. Eu falei, como assim montar um projeto? Pagode City 90. Então, vocês tiraram essa cabeça aí? Vocês estão com tempo pra caramba pra ficar pensando nessas coisas, né? Não. Você tem que estar no palco, você tem que cantar. É uma coisa que você gosta de fazer, é o que você se sente bem fazendo, porque você consegue se expressar, você consegue exalar essa emoção de dentro de você. Então, a partir de hoje, você é Pagode City 90. E a gente ficou fazendo um projeto durante um tempão. E aí, uma vez a gente conversando, o Wagner falou uma coisa que é pura verdade. Se você parar para pensar, essas coisas se perderam. Antigamente, para você se comunicar com um artista, se aproximar, ter um contato com ele, era o respeito que você tinha que dar para o seu pai e para sua mãe, que isso já não, praticamente em alguns momentos você não usa mais, né? Você não, no modo geral. Senhor ou senhora. O pessoal sempre chamava tia Ivone Lara para falar com alguém mais velho, senhor Zeca Pagodinho, olha o senhor, olha a senhora. Existia esse respeito, porque você tinha um contato e você tinha um respeito pelo artista, pela história, pelo contexto que ele já tinha plantado. Hoje, o contato com o artista, ô meu irmão, e aí, você tá bem? Como é que tá as coisas? Mas não respeita a história que o cara trouxe. Não respeita aquilo que ele plantou para que você pudesse estar cantando, para que você pudesse estar ouvindo, para que você pudesse estar executando como cantor, como artista, como músico. Então, meio que esse laço, essa importância de ter esse respeito pela história, ela foi meio que se perdendo, não que ela tenha se perdido completamente, mas o respeito que você deveria ter para poder manter a história de quem te trouxe até aqui viva, acabou. Uma vez eu vi uma frase escrita num carrinho de um senhor
catador de reciclagem, que eu achei aquilo fantástico. E serve para música. Estava escrito assim: São Paulo, essa cidade acabou e ninguém viu. Samba, a história se perdeu e ninguém percebeu. Então, tipo assim, cadê? A gente só recorda disso quando tem pessoas como você que mantém um projeto sempre vivo, que mantém a história sempre aí. Hoje existem alguns programas de podcast, tem aí o Leandro Brito que vem resgatando essas coisas. Tem também, como é que é o nome da página do menino lá do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, cara. Puta, agora eu não vou lembrar. Mas que tenta manter toda essa trajetória. Eu, por um tempo também, eu fui a Sorocaba, quando eu fiz algumas apresentações com a juventude, e aí depois eu acabei tendo um contato com algumas pessoas e acabei apresentando um programa lá, chamado Juntos e Misturado, com o meu amigo Luciano Cagita, onde a gente também tentou resgatar essas coisas. Levamos o Ricardinho Souza, que era Pedindo Bis, né? Tentamos um contato com o Henrique. E isso só agregou para quê? Graças a Deus, a um projeto, uma instituição social, a um conhecimento que a noite me deu, ao respeito que eu busquei levar para as pessoas para que eu pudesse receber o mesmo, hoje eu posso falar que eu tenho o Ricardinho como um grande amigo meu, Vagninho como um grande amigo meu, mentor, Netinho de Paula, um cara que me deu uma grande oportunidade na vida, que eu jamais imaginei que um dia eu pudesse subir no palco e cantar diversas vezes com o Netinho de Paula. E falar para ele que ele, eu te tenho como meu padrinho. E ele fala assim, pode levar meu nome onde você quiser. Dinei, Henrique Santos Soueto, Grupo Gamação, Cecel Muniz, PA Casa Nossa, a gente viajou junto para poder fazer algumas apresentações. O próprio Juventude, que é onde eu aprendi, Negritude, que é uma baita escola para mim, não só para mim, mas para grandes outros artistas. Tanto que hoje eu tento levar esse ensinamento que eu recebi do Negritude, junto com a experiência do Danilo, do Guilherme, do Léo, do Thiago, do Cacá, do Moacir, para dentro do Vem Com a Gente. As pessoas chamam a gente de maluco, pra você ter uma ideia. Que, cara, eu tô cantando e eu tô aqui. Daqui a pouco eu começo a olhar assim, sabe quando daquele negócio vai dar, com perdão, vai dar ruim para não falar outra coisa? Aí eu começo a olhar, daqui a pouco eu tô em cima do sub, cantando em cima do sub, em cima de uma cadeira, eu penduro no teto, eu faço o negócio, porque quem tá lá para ver a gente, quer receber sempre o melhor. Então, acho que cabe a gente fazer o quê? Toda aquela história, daquele contexto, cada um vai ter uma maneira de ser cantada e contada. Mas respeitar quem vem nos ver, respeitar quem está ali que pagou para poder te aplaudir e sempre tentar levar muita alegria, porque a gente tem que continuar essa história de uma forma muito positiva. E não ser mais um, mas ser aquele um que vai fazer toda a diferença no contexto musical que tem que prevalecer para o resto da nossa vida, cara. Uau! Eu fico fascinado quando recebo histórias assim, quando eu tenho essa honra dessa troca de experiências, que é mais uma pessoa que é engajada na história, engajada na causa, que é o samba. O samba não é somente... Eu tenho batido na tecla, o samba não é somente um ritmo musical, o samba é um estilo de se viver, o samba é uma forma de se viver. Ser sambista é você ser, sobretudo, acolhedor, é você olhar para o seu amigo, é você ser companheiro. O samba não se faz sozinho. Não. Já começa por aí. O samba é união, o samba é coletividade, o samba é coletivos. E agora, você me falou que é de Carapicuíba. Só para a gente finalizar, a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais, aí já é uma curiosidade de um paulistano da cidade que não teve a oportunidade de estar presente. Talvez você tenha tido essa oportunidade, mas é da sua cidade. O que foi a magia para o cidadão de Carapicuíba, aquela gravação do Netinho Concert? E por que eu te pergunto isso? Por que eu te pergunto isso? Aquele trabalho não foi somente mais um trabalho audiovisual que o Netinho fez. Aquele trabalho foi a oportunidade de muitas pessoas que estavam ali de ver um show com direito à orquestra. Porque eles tinham cordas ao vivo, era tudo... Foi em concert, né? Foi um concerto de verdade. É a junção da arte com a solidariedade, do acesso à cultura daquelas pessoas que
O Netinho fez próximo à Coab, não foi isso? Foi justamente na Coab mesmo, né? Foi na Coab mesmo. Que eu posso chutar muito alto, posso estar errado, posso estar sendo leviano com o meu número, mas acredito que 90%, 95% daquelas pessoas não teriam acesso a um show daquele, um espetáculo daquele nível, se não fosse gratuito. Como que você viu, se você viveu esse entorno do que foi o Netinho Concert para a cidade de Carapicuíba? Vaguinho, eu tive a honra de poder participar, depois entrei nos bastidores. A Cristina, que é assessora do Neto, e sempre esteve com ele, ela estava organizando também, depois eu fui lá encontrar com ela, dei um abraço nela, muito emocionado, porque para a gente de Carapicuíba foi como você disse, ter a oportunidade de estar numa grandiosidade que foi o Netinho Concert é muito raro. Eu tive uma única oportunidade de poder participar com uma orquestra quando eu me apresentei no Credit Card Hall, uma importante casa de São Paulo. E hoje já mudou o nome, acho que é Unimed, ou um negócio assim, enfim. Mas, pô, você pisar no Credit Card Hall, só tinha grandes artistas. Pô, Fábio Júnior, Negritude Júnior, Só Pra Contrariar. É um espetáculo. Não é nem um show, é um espetáculo, porque você está numa casa de uma grande proporção e pisar num palco daquele, você fala, meu Deus, um sonho, nem no melhor sonho eu imaginei estar aqui e estive lá. E depois ver essa gravação dele, cara, foi muito emocionante, assim, porque, primeiro, como cidadão e como um sonhador, eu pude ver que eu também posso ter a oportunidade de poder estar ali e compartilhar com o lugar onde eu moro, que se você tem fé, você pode conseguir muita coisa, você pode chegar além, você pode se tornar um homem realizado, uma mulher realizada, você pode alcançar coisas que a sua fé pode propor para você. Então, vendo toda aquela estrutura, a orquestra, o trabalho excelente que o Lua Lafayette fez, porque o Lua sempre foi muito a linguagem de negritude, né, cara? É muita coisa de rua, assim. Então, ele sempre captava muito essas ideias que os meninos tinham. Foi fantástico, foi fantástico. É um show que, para mim, e olha que ali onde foi gravado o Concert, era um palco de muitas apresentações feitas por uma rádio de São Paulo chamada 105 FM. E ali já tinham passado Zeca Pagodinho, na época das conexões da 105, né? Zeca Pagodinho, Juventude, Negritude, Sensação, Exalta Samba, mas como um simples show, né? Mais um show para poder alegrar a galera que ali estava. E quando veio esse momento, né, foi fantástico. Foi como olhar um show do Michael Jackson com baita estrutura, um negócio, se você pensar assim. Aí você falei, meu, eu jamais imaginei que estava na frente e, de repente, quando a luz se apagou, já estava lá atrás, compartilhando daquele momento com muita gente. Pude ter a oportunidade de dar um abraço no Neto e falar parabéns. E olha que, assim, eu sempre quis estar perto, mas nunca me imaginei podendo conversar com um cara que é o meu ídolo, a quem eu tive grandes experiências, a quem me mostrou muita coisa e me falou, isso é certo, isso é errado. Então, assim, é fantástico, cara. É fantástico. Eu levo isso para minha vida. E aí eu tenho meu afilhado, Cauê, que de vez em quando ele me manda, ele grava uns vídeos e me manda, Padrinho, eu tô no show do Clariô. Eu falo, meu Deus do céu, cara. E aí, um dia eu estava sentado com ele, ele falou assim, ele basicamente fez a mesma pergunta que você fez. Ele falou, Padrinho, como que foi para você viver essa história, vindo para Carapicuíba, conhecendo o artista que você sempre foi fã, se tornando né, tendo feito parte de um grupo? Eu falei, filho, é fé. É você acreditar que você é capaz de ir a lugares que você jamais imaginou. E eu fui, cara. Em 2017, eu tive uma grande experiência de poder fazer uma turnê por Salvador. Era para eu ter ficado 2 finais de semana. 2 finais de semana. Eu fiquei 3 meses, de tão bom que foi. Foram 3 meses de uma experiência incrível. Rodei Salvador, Lauro de Freitas, Arembepe, conheci diversos artistas, trago essas amizades até hoje. E foi, assim, tudo
por acreditar que um dia eu também conseguiria, vendo o senhor Netinho de Paula em cima de um palco, num projeto fantástico chamado In Concert, e eu acreditei que um dia eu também pudesse estar em alguns palcos, levando a alegria que ele também levou para mim, em particular. Quando você fala do Credit Carral, que você subiu lá, mas ali no Credit Carral, não são os nossos que estão lá. Bom, eu já fui no Credit Carral algumas vezes. Os nossos que eu digo não é o periférico que está lá, não é o preto, pobre, periférico que vai estar lá no Credit Carral, te vendo tocar. É por isso a minha admiração por esse trabalho do Neto. Pelo tamanho que é, não só musical, não. É o que ele significou para a cidade naquele momento. Muito. Como você mesmo falou, as conexões da 105, muitas lá também, eram shows apenas, não eram espetáculos. Então tem aquela magnitude que para aquelas pessoas mudaram vidas. Então, é mais uma passagem. Marcelo, papo tão bom, quando o papo é bom, passa tão rápido, né? Mas já acabou? Felizmente estamos chegando aos momentos finais. Só que meu convidado não se despede tão fácil de mim, não. Vamos embora. Aqui no Alô Mundo a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? Misericórdia. Caraca, meu. Tem que ser um só? 2, vai. Tá bom. O primeiro seria A Sorrir do Cartola. Porque esse samba ele me define muito, cara. Tanto que ele fala: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois cantando eu vi a mocidade aí, né, meu? Cara, esse samba eu gostaria muito de ter feito, de uma genialidade e é atual, né? É aquela parada que a gente estava falando, é antigo, foi feito lá, mas se você parar para pensar, fim da tempestade, o sol nascerá. Fim dessa saudade. É muito bacana esse samba. Esse é um que eu gostaria de ter feito. E o outro, putz, sei lá, cara, acho que do fundo de quintal. Lá, lá, ya, lá, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, lá, ya. Da primeira vez que o meu olhar achou o seu. Mário Sérgio, né? É muito lindo esse samba. Esse samba, ele é uma canção, assim, que é a história da minha vida, bem dizer, né? E é uma música ímpar. Eu conheci minha esposa e num dia que eu ainda não... eu era produtor de um... Ó, que doideira! Eu era produtor de um grupo, que inclusive era o grupo do Guilherme Stancali, na época, que hoje toca comigo ao violão, que também é primo do Thiaguinho, acho que de segundo grau, se eu não me engano. E aí a gente estava lá e aí os meninos falaram: hoje você vai cantar com a gente. Eu falei: vou não. Eu falo: vai. Eu falo: vou não. A hora que eu vi, eu já estava lá. Aí eu falei: pô, eu queria cantar um samba. Era um pagode com feijoada que tinha em Jandira, numa casa chamada Chapin. Hoje já não existe mais, infelizmente. E aí eu conheci ela cantando essa música. Então é um dos motivos pelo qual eu também gostaria de ter feito. É um samba muito lindo. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu sempre canto essa canção, porque além dele ser lindo, fantástico, ele retrata muito o amor ali, né? De uma forma muito bonita. Viva Mário Sérgio, que Deus o tenha. Grande poeta. Tive a oportunidade de conhecê-lo, viu? Também, graças a Deus, eu também tive essa honra. Pra caramba. Segundo momento. Vamos lá. Marcelo Rosa, qual o recado que você daria para o mundo? O samba é união e nunca divisão. Frase do meu grande irmão, Márcio Fofão. Eu levo isso até hoje, cara. Para o nosso segmento, né? E acho que, assim, fora essa frase, tenha fé. A fé, ela é capaz de te levar a lugares que você jamais imaginou estar. Ela é capaz de te tornar forte, ela é capaz de te tornar grande e ela é capaz de mover montanhas através de uma simples palavrinha de 2 letras, fé. Então, nunca perca sua fé em nada.
Amém. Por fim, os meus agradecimentos. Primeiramente, queria agradecer novamente a Patrícia, nossa amiga, por essa conexão. Ô, Paty, um beijo grande. Quero só agradecer, porque quando ela me disse, eu não estava nem esperando. Quando você me chamou, eu falei, meu Deus do céu, não tenho nem roupa para me comportar nesse momento. Imagina. E acho que naquelas nossas primeiras conversas pelo WhatsApp, eu já percebi que seria uma grande história. Primeiro, o vozeirão de locutor. Já Deixa o locutor impactou. saber disso. Segundo, a sua ligação com projetos sociais. Isso já me encanta. Eu não sou parte de projeto social, eu nunca fiz parte. Há algum tempo eu fiz alguma coisinha de canto coral no Projeto Curi, eu era estudante do SESI, mas muito pouco tempo, então não me faço nem relação a isso. Mas eu sei da importância que os projetos sociais têm na vida das pessoas, o tamanho do impacto que ele traz, impacto positivo, lógico, na vida das pessoas. Não que um projeto social que tenha aula de música que irá formar músicos consagrados, ou que seja um projeto social de esportes que irá trazer atletas de alto rendimento, mas enquanto a formação de cidadão. E hoje eu pude perceber o tamanho da importância da Família Negritude, do projeto Família Negritude na sua vida, para o seu entendimento enquanto cidadão. Quando eu te fiz a pergunta sobre o Netinho Concert, eu jamais iria imaginar que aquele trabalho mudou. Você foi uma das pessoas que teve a vida mudada por conta daquele trabalho. A minha pergunta era por conta do impacto na cidade, de uma forma geral. Mas eu ter esse relato só me faz ver do quanto que o samba é rico, do quanto que a nossa história é acolhedora, do quanto a nossa história é genuína, é rica, e o quanto a gente é gigante. E o quanto a fé é importante também. Seja ela a religião que for, seja a pessoa adepta a qualquer religião, mas a fé é importante, você se apegar, você acreditar nos sonhos, é muito importante. Então, é mais uma história que eu recebo aqui de uma pessoa que eu não conhecia o trabalho, mas que me impacta e me faz refletir sempre nos nossos lugares dentro da sociedade. Você traz a sua marca principal, não está no seu nome, está na sua face, que é o seu sorriso. Nunca perca esse seu sorriso, nunca perca essa espontaneidade. E muito obrigado, e agradeço a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Muito obrigado. Amém. Mais uma vez. Faço das suas palavras as minhas. Muito obrigado por esse momento. Você está sendo a primeira pessoa a qual eu pude ter a oportunidade de expor um pouco da minha história, coisa que muita gente nunca soube, nunca ouviu. E para mim está sendo muito importante poder compartilhar isso com você. Falei para você no WhatsApp e repito aqui. Conta comigo para sempre, cara. No que eu puder te ajudar, no que eu puder fazer, no que eu puder somar, saiba que você sempre vai ser muito bem-vindo onde eu estiver, quando você quiser e puder, vem, que você já faz parte da família também. Obrigado. Paty, muito obrigado mais uma vez, aproveitando, que Deus abençoe. Vaguinho, que Deus cubra de bênção sua vida, seu projeto, seus dias, derrame sobre você tudo que há de melhor nessa vida. A gente precisa de mais pessoas como você, de projetos mais como Samba para a Vida, de oportunidades como essa, para a gente poder simplesmente ganhar mais força e mostrar que, independente de sermos seres humanos com dívidas para pagar, com problema como todo mundo, a gente tem uma história a zelar e essa história ela não pode morrer, chamada música, chamada samba. Então, vamos em frente, que junto a gente sempre vai ser mais forte. Mas eu tenho um detalhe, só para a gente, antes de finalizar aqui, eu tenho um detalhe, eu torço para que um dia o Samba para a Vida acabe, para que não exista, não precise mais existir sambas para vidas, para que não precise existir famílias negritude, para que não precise existir meninos do Morumbi, e entre as milhares de instituições e projetos sociais que a gente tem espalhado no Brasil.
porque isso vai ser sinal que a nossa sociedade está estabelecida, ninguém está passando fome, ninguém está passando necessidade, a gente vai ter escolas de qualidade, a gente vai ter esporte, a gente vai ter música, a gente vai ter cultura. Então, o dia que o Samba para a Vida deixar de existir é porque a gente vai estar resolvido enquanto sociedade. Mas isso durará, talvez, algumas gerações. Mas torço para que isso aconteça. Pessoal, história fantástica que o Samba para a Vida teve a honra de receber. Muito obrigado para quem ficou até agora. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!